Mas o que eu preciso saber é quais são os números primos. E para isso eu vou começar só com os 9 algarismos. Uma vez que eu explicar para vocês os números primos aqui entre esses 9 algarismos, vai ficar mais fácil de vocês entenderem quando eu estiver explicando números maiores do que esses iniciais aqui. Por exemplo, o número 1, ele é primo? Dizem, eu já ouvi definições sobre o número primo que diz o seguinte: o número primo é aquele que dá de dividir por 1 e por ele mesmo. Se eu usar essa definição, o número 1 é primo, mas o número 1 ele só tem um divisor, e isso faz com que ele não seja primo, porque o número primo ele tem exatamente dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Só que no caso do número 1, o 1 e ele mesmo é um só divisor. 1 só divide por 1 para dar um número inteiro, então 1 não é primo. O 2 ele tem dois divisores, ele pode dividir por 1 e pode dividir por 2, e dará um número inteiro nas duas, são divisões exatas. Então o 2 é primo, o 1 não é, mas o 2 é. O 3 ele divide por 1, ele não divide por 2, ele divide por 3, ele tem dois divisores, ele também é primo. O 4 ele divide por 1 e divide por 2 e divide por 4, são três divisores, não é primo. O 5 divide por 1, não divide por 2, por 3 nem por 4, só vai dividir por 5. Ele tem dois divisores, então ele também é primo. O 6 divide por 1, divide por 2 e divide por 6, divide por 3, tem vários divisores, não é primo. O 7 só divide por 1 e por ele. O 8 divide por 1, por 2, por 4 e por ele. O 9 divide por 1, por 3 e por ele mesmo. Então veja, aqui nesses primeiros números aqui, os únicos que são primos, número 2, número 3, número 5 e número 7. Esses são os únicos números que são divisíveis por 1 e por eles mesmos, ou seja, apenas dois divisores. O 2, o 3, o 5 e o 7 são números que só têm dois divisores. Quase sempre, em uma decomposição em fatores primos, nós utilizamos apenas esses números primos aqui. Quando você chega aqui no 7, você já conseguiu encontrar a decomposição do valor aqui. Nesse caso aqui, nós vamos precisar de números maiores que esses. Mas como eu faço para encontrar os primos que são maiores que esses aqui? Como eu faço para identificar quais são os números primos? Para você identificar os números primos, você pode utilizar o crivo de Eratóstenes. O crivo de Eratóstenes ele vai por eliminação. Por exemplo, se eu estou dizendo que os números primos eles são aqueles que têm apenas dois divisores, então eu vou eliminar todos os números pares que são maiores que 2, porque não terá nenhum número par que seja maior do que 2, por exemplo, o 4, o 6 e o 8, nenhum deles é primo, por quê? Porque eles já podem dividir por 1, eles dividem por 2 e dividem por ele mesmo, por exemplo, o 4. Então, ele já tem três divisores. Com isso, você já identifica que o único número par que é primo é o número 2. Então, eu já eliminei todos os valores pares e já sei que número primo ele será um número ímpar. Aí, depois, dentre os números ímpares, você vai encontrar, assim como tem os múltiplos de 4, também tem os múltiplos de 3. Você vai eliminar todos os múltiplos de 3. Como eu faço para saber se um número é múltiplo de 3? Por exemplo, se eu tenho 183, se eu tenho aqui 183, ele é um número primo? Para eu saber se ele é um número primo, eu quero saber se ele é um múltiplo de 3. Esse número aqui é um múltiplo de 3? Para eu saber se ele é um múltiplo de 3, basta eu somar os algarismos. 1 mais 8 é 9, 9 mais 3 é 12. Se 12 eu posso dividir por 3 e dar uma divisão exata, então significa que todo este valor aqui também é divisível por 3. 1 mais 8 é 9, 9 e 3 é 12. 12 divide por 3, divide. Então, 183 também divide por 3. Fazendo a checagem aqui, ó, 183 dividido por 3. Aqui eu vou colocar 6, 6 vezes 3 é 18. 18 menos 18 é 0, baixa o 3, 3 dividido por 3 é 1, 1 vezes 3 é 3, resto 0. É uma divisão exata, então o 183 é divisível por 3. E toda vez que você fizer essa soma e der um múltiplo de 3, se ele é múltiplo de 3, então ele não vai ser primo, porque ele vai dividir por 1,
vai dividir por 3 e vai dividir por 183. Então, esse número aqui não é primo. É assim que eu vou eliminando também todos os múltiplos de 3. Então, eu elimino os múltiplos de 2, elimino os múltiplos de 3, porque para ser primo ele só divide por 1 e por ele mesmo. Fazendo uma pequena explanação aqui, por exemplo, se eu pegar crivo de Eratóstenes, toda vez eu enrolo esse S aqui. Eu vou eliminar 1 não é primo, o 4 não é primo, o 6 não é primo, o 8 não é primo e o 9 também não é primo, porque o 9 ele é múltiplo de 3. Então, 9 divide por 1, divide por 3 e divide por ele mesmo. Também vou eliminar o 9. Tenho esses valores primos aqui. Eu sei que todos os números que terminam em 1, vou colocar aqui, 11, 21, 31, 41 e 51. Vou colocar os números que terminam em 2. Não, mas os números que terminam em 2 todos são pares. E os pares nenhum pode ser primo. Então, eu não vou colocar os números que terminam em 2. Eu vou colocar os que terminam em 3. 13, 23, 33, 43 e 53. Vou colocar os que terminam em 5. Mas assim como o 2, todos que terminam em 2 são pares, são múltiplos de 2. Então, não preciso nem colocar porque eles não são primos. Se eu fizer uma relação dos números que terminam em 5, os números que terminam em 5, eles são 15, 25, 35, todos eles são múltiplos de 5. Então, nenhum deles vai ser primo. Porque, por exemplo, o 25 divide por 1, divide por 5 e divide por 25. São 3 divisores. Então, nenhum número que termina em 5 é primo. Vou colocar os que terminam em 7. Aí eu tenho 17, 27, 37, 47 e 57. Vou colocar os que terminam em 9. 19, 29, 39, 49 e 59. Veja que eu estou relacionando todos os números ímpares. São números ímpares terminados em 1, terminados em 3, terminados em 7, terminados em 9. Então, estou aqui relacionando números ímpares, finais 1, finais 3, finais 7, finais 9. Estou utilizando o crivo de Eratóstenes. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu vou utilizando o crivo, eu vou eliminando valores e vai sobrar somente os ímpares. Primeiro eu eliminei todos os pares. Beleza. Depois eu eliminei todos que terminam em final 5. Beleza. Depois coloquei aqui os finais 7, final 9, final 3 e final 1. Dentre esses valores aqui, quais deles têm apenas 2 divisores? Por exemplo, o 11. O 11, ele tem algum divisor além do 1 e do 11? Ele não divide por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Então, o 11 ele é um valor primo. O 21 é valor primo? Ele é divisível por 2? Não. Ele é divisível por 3? É, porque 2 mais 1 é 3. E 3, se a soma do algarismo deu 3, esse número aqui é divisível por 3. 21 dividido por 3 é 7. Então, esse número aqui ele não é primo. O 31, 3 mais 1 é 4. Não divide por 3. Não divide por 2 porque não é par. Ele não divide por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 ou por 9. Esse aqui é um número primo. O 41 também. 4 mais 1 é 5. Não divide por 3. Mas não divide por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. É um número primo. O 51, 5 mais 1 é 6. 6 divide por 3. Então, esse número aqui divide por 3. E por isso ele não é primo. O 13. Tenho 13, 1 mais 3 é 4. Não divide por 3. Já sei que não divide por 2. Então, ele não divide por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Ele é primo. O 23 a mesma coisa. O 33, 3 mais 3 é 6. Se ele é 6, ele divide por 3. E se ele divide por 3, ele não é primo. O 43, 4 mais 3 é 7. 7 não divide por 2, não divide por 3, por 4, por 5, por 6. 43 também é primo. O 53, 5 mais 3 é 8, não divide por 3, não divide por 2, não divide por 5, também vai ser primo. 17 é primo. O 27 não é, que 2 mais 7 é 9.
O 37 é primo, 47 é primo, 57. O 57 ele não vai ser primo, porque ele é múltiplo de 5 e 7 é 12. 12 é múltiplo de 3, então ele não vai ser primo. Aqui 4 e 7 é 11, 3 e 7 é 10, 1 e 9 é 10, 2 e 9 é 11. 29 vai ser primo. 39, 3 e 9 é 12, não é primo. 4 e 9 é 13. 49, esse aqui, olha, 4 e 9 é 13, ele não é múltiplo de 3, não é múltiplo de 2, mas 49 é 7 vezes 7. Então, esse 49 aqui, ele é primo. Ele não é primo, ele é múltiplo de 7. Então, eu tenho aqui uns valores 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53 e 59. Esses aqui, fazendo o crivo de Eratóstenes, vão sobrando aqui somente os números primos. São aqueles que só têm dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Então, veja só fazendo essa relação aqui, fazendo essa eliminação pelo crivo, eu consigo encontrar os números primos até o 59. Quais são de 1 até 59? Quais são os números primos? Eu consigo identificar aqui todos os números primos. Mas eu vou precisar fazer isso toda vez que eu for fazer uma decomposição em fatores primos? Não, porque quando você começa a fazer a decomposição, você começa dividindo por esses aqui. Se for preciso você encontrar um número um pouco maior, você vem até esses. Você faz análise do 1 ao 20. Não, precisei de um pouco maior, faz até o 30, faz até o 40, faz até o 50. Você vai fazer essa eliminação para você identificar quais são os valores primos, porque na hora de uma prova você não pode consultar. Você não pode olhar livro, você não pode olhar internet, você não pode olhar nada. Você tem que encontrar quais são os valores primos fazendo essa eliminação de quais são os valores que têm apenas dois divisores.